Eu só aprendi uma coisa: o tempo é um funcionário de Deus. Você quer saber como as coisas funcionam? Espere ele passar. Porque o nosso Deus é poderoso. Nós temos que olhar, certo? E entender que ele faz as coisas por amor ao seu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra eu não temeria mal, porque tu estás. Preste atenção, porque esse agora fala de proteção. E de proteção à violência. O vale da sombra da morte era um local por onde, né? Era um caminho que era percorrido e que muitos salteadores, muitos ladrões. E o que o salmista está dizendo: se eu estivesse andando em lugares perigosos e o Senhor for meu pastor, Ele me protege. Eu não preciso temer mal algum. Eu não sei se você já teve a sensação de passar invisível em algum ambiente. Seja ele uma violência de trânsito, muitas vezes um assalto e tantas outras coisas. Parece que as pessoas não te veem. É como se você desaparecesse daquele cenário. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que nesse ambiente em que a violência é crescente em todos os aspectos, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, em todos os ambientes, o salmista está falando de proteção. E ele diz: olha só, a tua vara e o teu cajado. A vara normalmente era usada para correção, muitas vezes para tocar e conduzir novamente a ovelha para os trilhos, para o caminho. O cajado, ele normalmente é aquele da ponta envergada e que é aquele que tem o propósito de trazer a ovelha para o tratamento, que removê-la de lugares perigosos e muitas vezes tirá-la de uma forma segura de um ambiente inseguro. O salmista está dizendo que a vara da correção e o cajado do cuidado é o que o nosso pastor tem para conosco, é o que nos consola. Continua passando. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus, e faz o quê? Unge a minha cabeça e o meu cálice. Preste atenção, quem é que se senta conosco na mesa? Nossos familiares e amigos. E parece que a Bíblia está querendo dizer, e o salmista, que os maiores desafios que nós teríamos de relacionamento seria com as pessoas mais próximas, até porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não vai ter conflitos comigo, você não convive comigo, não sou eu que tenho que lidar com seus comportamentos, com seus hábitos, com sua maneira, com suas vontades. Inevitavelmente, consciente ou não, nós nos tornamos divindades. O mundo atual é o mundo do divino, onde cada um de nós viramos um Deus, Cláudio. Se não for feito no seu horário, do seu modo, da sua maneira, simplesmente não te agrada. Se não corresponder à sua expectativa, isso te torna insatisfeito. Por quê? Porque inevitavelmente somos deuses. É isso, é assim, tem que ser no nosso jeito, do nosso horário, da nossa maneira, sabe? É assim. Quando nós olhamos para esse texto, ele fala algo extraordinário, porque ele fala de uma sabedoria contagiante, sabe? Ele nos mostra, eu gosto quando o salmista diz: ai de mim que peregrino em Meseque, habito em meio a tendas de Quedar, eu sou pela paz, mas eles odeiam a paz, e todas as vezes que eu tento falar de paz, eles teimam pela guerra. Meseque e Quedar, bárbaros e árabes. Para um indivíduo que está escrevendo que é judeu, ambiente inóspito, inadequado. E nesse ambiente inadequado, onde palavras são proferidas de forma enganosa, o salmista faz a seguinte oração: lança sobre eles flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. O salmista está dizendo: olha só, coloque sobre aqueles que estão agindo contra mim, o quê? Uma maldição. Não, ele diz: visita essas pessoas com a mesma brasa que purificou a boca do profeta Isaías, brasas vivas de zimbro, transforme essas pessoas. O que o salmista está falando aqui é que se o Senhor for meu pastor, Ele unge a minha cabeça de uma tal forma que o meu cálice transborda. Show! Depois seca. Esse sou eu e você. Aqui estão os nossos familiares, amigos, e essa é a unção que o salmista fala. Preste atenção quando ela transborda. O que o salmista está fazendo me enche de uma tal forma que aquilo que estiver em mim vai começar a molhar as pessoas que estão por perto. O salmista está dizendo que se o Senhor for o meu pastor, Ele vai ungir a minha cabeça de uma tal forma. Ele vai ministrar sobre mim uma sabedoria que vai ser uma sabedoria contagiante. Preste atenção, contagiante. E não é uniforme, é multiforme. Agir dessa forma faz com que as pessoas que convivam com você continuem com as mesmas ideias. Você consegue entender? Tenham valores,
Quando nós falamos de transformação e de influência, nós não estamos falando de manipulação. Não. Nós gostamos aqui de cabeças pensantes, de pessoas que reflitam, que pensam. Então o que o salmista está dizendo: unja a minha cabeça com óleo, porque vai encornar no colo do meu filho, da minha esposa, dos meus pais, dos meus sócios, das pessoas que estão comigo. E o cálice transborda. É o que nós vimos. É o que o salmista está escrevendo. E preste atenção. Certamente que a bondade elas fazem o quê? Elas me seguirão quando? Me seguirão quando? Seguir é o quê? O que é seguir? A palavra seguir quer dizer o quê? Mas seguir é alguém que vem atrás. O que a Bíblia está dizendo? Se o Senhor for meu pastor, os céus se tornam meus espiões. Eles vêm atrás de mim. Por onde eu passo, que rastro vem? O que vem depois? Bondade e misericórdia. É isso que o salmista está dizendo. A bondade e a misericórdia, elas me seguem. É esquisito isso, né? Porque me parece que bondade e misericórdia são coisas que nós temos que seguir. Quanto tempo nós fomos ensinados a buscar a Deus? Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz o quê? Se você for um adorador de verdade, é esse que Deus está buscando. Você lembra disso? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz que o Senhor busca tais. Então eu te pergunto, eu posso ter muita dificuldade de encontrar Deus, sim ou não? Mas Ele não tem nenhuma de minha encontro. E o que é que eu faço para que Ele me procure? Um adorador de verdade. Quando eu sou um adorador de verdade, Deus me procura. E se Deus me procura, e se Ele me acha, as bênçãos dEle me seguem. Elas me seguem, elas me acompanham. Por onde eu passar, certo? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, certo? E as bênçãos do Senhor seguirão. Não segue todo mundo, não. Não pega só o texto para tu, não. Certo? Você tem que ver o contexto das bênçãos. Tem gente que é a maldição que segue, as coisas ruins que segue. Tem gente que por onde passa você já sabe, vai lá e conserta. Porque fez. Conhece gente assim? Mas o texto está dizendo: se o Senhor for o meu pastor, a bondade, e eu gosto da expressão, certamente, com certeza, se Ele é pastor, não está acontecendo nada disso na minha vida. Eu estou na igreja. Não estou perguntando se você está na igreja. Eu conheço os hinos, não estou perguntando se você conhece hino. Eu sou membro, eu não estou perguntando se é membro. A minha pergunta é: o Senhor é o seu pastor? É sobre isso que eu estou falando. O texto, ele diz que todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Ele é meu pastor. Ele não está. Se Ele estiver, não são todos os dias, são apenas os dias que Ele estiver. Você já viu pessoas cíclicas que vivem de ciclos? Um tempo está bem, outro tempo está mal, um tempo prospera, outro tempo se lasca, outro tempo está feliz, outro tempo está chorando. Parece uma bolinha de ping-pong. E aí, irmão, como é que está hoje? Do lado de lá. E hoje, do lado de cá. Certo? Tem gente que vive desse jeito. Mas ele termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Preste atenção, que o texto começa com o pastor e termina com a eternidade. Se o Senhor é meu pastor, é porque ali está escrito longos dias, certo? Mas a palavra é eternidade na tradução. Eu vou viver com o Senhor para sempre. Como é que eu vivo com Ele para sempre? Se o Senhor for o meu pastor, a eternidade está comigo, porque Ele é a minha salvação. Mas preste atenção, isso é opcional. Meu papel é apenas expor. Isso é uma opção que você tem o direito. O que nós precisamos é só ver o cuidado, porque o diabo hoje não trabalha mais com mentiras. Acabou. O diabo não é mais o pai da mentira. Deixa eu dar um atualizado, não na Bíblia, na minha exposição aqui, certo? Que a Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, certo? Mas entenda bem, o diabo não é mais o pai da mentira, ele é o pai da meia-verdade. Ele é o pai do falso. Porque a mentira, na verdade, ela era vista como a oposição. O falso não. O falso, ele quer se parecer com o verdadeiro. Certo? Ele é bem parecido com o verdadeiro. Ele pode não ter a mesma durabilidade do verdadeiro, mas ele se parece com o verdadeiro. Hoje nós vemos
aí muitas pessoas perecendo nesse caminho. Por quê? Porque o Senhor está e não é. Porque o pasto não é verde. Porque o processo, ele é ligeiro. Porque a água não é tranquila. Porque a alma não tem paz. Porque a justiça nunca acontece. Porque a proteção, ela não vem. Porque não há correção e nem cuidado. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede zeloso e se arrepende. A Deus não repreende, eu não gosto de ser repreendido e nem de ser castigado. Pois bem, é nesse ambiente que nós estamos vivendo. A minha sabedoria, ela não contagia ninguém, ela é só para mim. Eu estou focado no meu próprio umbigo, certo? As coisas, bondade e misericórdia, normalmente não me seguem, eu só me dou mal. Sempre as coisas acabam atrapalhando. Me parece que há uma vida oposta a tudo aquilo que as promessas nos estabelecem. Mas a decisão é nossa, e eu estou aqui apenas como pastor e pregando também para mim mesmo. Eu só aprendi uma coisa: o tempo é um funcionário de Deus. Você quer saber como as coisas funcionam? Espera ele passar. Espera o tempo passar. Porque ele funciona para reorganizar as coisas e mostrar as coisas que estão ocultas. É assim que funciona.